Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na frente do Jardim Onírico, essa parte vocês já conhecem, é aquela parte que está no primeiro tour, link aqui embaixo, mas eu não vou falar e não vou fazer nenhum tipo de atualização desse tour. O que eu vou falar são de 10 plantas de super fácil cultivo, entre colecionáveis e menos colecionáveis, baratas e mais caras ou médio, para vocês terem na sua casa. Eu tenho aqui na parte externa, mas todas elas que eu vou falar hoje com vocês, elas também podem ir na parte interna e eu vou provar isso para você. Seja você morando num apartamento de 20 metros quadrados, uma kitnet ou não, você pode ter uma plantinha que vai te fazer feliz, seja uma hortinha, seja aquela janelinha que bate aquele sol ou aquela luminosidade. Vamos falar aqui de 10 plantas ou mais, porque eu não consigo ficar em 10 plantas, a gente faz aquela tourzinho básico, eu vou falando sobre elas. Bom, a primeira que é muito fácil, que eu adoro, que é esse Philodendron Splendid, que é a cruza, né? É um híbrido do Verrucosum, Philodendron Verrucosum, com o Melanocrysum. Um Melanocrysum lindo, vocês vão ver já, é planta mãe ou pai dessa daqui, e o Verrucosum, que também vocês conhecem aqui do Jardim Onírico, também é um dos responsáveis por essa hibridização. Não foi feito aqui, esse aqui veio lá do Vitor, do Mundo das Folhas. Para quem quer e gostou de uma planta como essa, pode ir lá falar com o Vitor, o link está aqui embaixo também, tá bom? Então, para começar aqui, um Philodendron Splendid, ele vai bem dentro de casa, vai bem fora de casa, super versátil, super fácil de cuidar, não exige umidade daquelas chatérrimas, rega normal. Quando eu falo normal, é o que a planta pede e não o que é suficiente para deixar ela viva. A gente vai falar sobre isso ao longo do episódio. Mas o que é uma rega normal? 2, 3 vezes por semana, tá? Ela aguenta uma vez por semana? Aguenta. É o melhor para ela? Claro que não. Vamos pensar nas plantas endêmicas ou nativas. Qual que é o comportamento dela lá no habitat dela, né? O que o habitat mostra pra gente, o que a planta in situ mostra pra gente. Se é uma planta de subbosque, de floresta tropical ou subtropical, é uma chuva uma vez por mês, uma chuva uma vez por semana, ou chove todo dia? A maioria dessas plantas recebe água todos os dias. Não que você precise ficar na neurose de regar todos os dias, porque você ou eu, a gente cultiva elas em vasos, e quando o ecossisteminha de vaso é de um jeito, a gente tem que adaptar o cultivo, certo? Mas a gente vai falar sobre isso ao longo do episódio. Se você quiser saber mais sobre vasos e cultivo em vaso, também tem um episódio aqui embaixo e você pode se deliciar com este conteúdo. Bom, eu estou aqui numa parte externa que eu gosto muito. Uma outra planta que vai bem fora de casa e vai muito bem dentro de casa é o Platycerium. Aqui, por exemplo, eu tenho uma colônia de um Platycerium bifurcatum, que está já maduro, ó, cheio de esporos aqui. Por favor, gente, não fiquem raspando esses esporos, ou que nem a minha querida mamãe fez quando eu dei um Platycerium para ela, com tricominhas. Ela foi lá e falou: ai filho, isso aqui é um esbago, e deu aquela limpada com um pano e tirou todo o tricoma da planta. Ela não vai morrer, ela vai ficar bem, mas o tricoma faz parte da absorção dessa planta, dos Platycerium no geral, na absorção de umidade e de outros elementos da natureza, tá certo? E serve de proteção. No caso do Platycerium veitch, ele é super tricomado porque ele vive no deserto, ele precisa refletir o sol mais do que outros Platycerium. Então, é a natureza sábia ensinando pra gente. Para quem não viu, tem o tour dos 100 Platyceriums que também está aqui na descrição desse episódio. Muito bem. Bom, e para quem não sabe por que isso aqui chama chifre de veado, é por isso aqui, ó. É uma planta que, esse caso é um coronárium, mas essas folhas frontais dele trazem esse aspecto de um chifronésio. Mas enfim, só para quem não conhece chifre de veado, é por isso que ele tem este apelido. Eu sou muito fã, eu não vou um por um, amo esse Ridley aqui, olha só. É um Platycerium muito delicado, mas muito... Depois que ele fica adulto, ele fica uma planta bastante resistente, bastante robusta. Esse é um Platycerium, chifre de veado. Chifre de veado tem 18 na natureza e uma infinidade de híbridos. Enfim, este canal fala bastante de Platycerium. Uma das missões que eu tenho é de levar mais Platycerium para a vida de vocês, porque é uma planta, primeiro,
é jurássica, ela é da época dos dinossauros, amo essa planta. Ela é resistente, ela é adaptável, ela é inteligente. Então, Oxalá Platycerium. Muito bem. Bom, vamos andando aqui. Vem comigo. Bom, outras plantas que também fazem parte dessas 10 aí que eu estou citando para vocês são, no geral, Anthurium, no geral, vão bem, tá? Tem aqui o Anthurium veitch, por exemplo, que é essa planta super especial, que parece aquele cachorro todo enrugado, Shar-Pei. Ela é uma planta especial, gosto muito, Anthurium veitch. Eu nem ia falar do meu Shar-Pei predileto, tá certo? Não ia falar dele, mas ele tá aqui, bonito, gosto, falei. Tô falando, esse episódio vai ter mais de 10 plantas, então melhor para nós, né? O que eu queria falar aqui, na verdade, é dessa Alocasia, a Alocasia friedeck. E ela é uma representante aqui das Alocasias no geral, tá? Essa friedeck tem essa textura diferente da folha, depende do ângulo, né, que você olha, ele tem esse veludo, esse mistério, é uma planta linda. Ela é de semi-colecionismo, não é uma planta que você encontra em garden center, mas tem bastante gente já vendendo ela a preço, vamos dizer, mais acessível. De todo modo, ela é uma representante das Alocasia. A Alocasia é Marace, precisa de solo bem drenável, precisa de algum nível de umidade, né, não um grande nível de umidade, mas algum nível de umidade, e é uma planta que retém mais água do que a Colocasia, por exemplo. Tá? A Alocasia ela tem uma retenção de água nos seus pecíolos e no seu caule de uma maneira bastante importante. Significando o quê? Se você regala uma vez por semana, bem regado, com água saindo pelo dreno, tá de bom tamanho, tá? Se você deixar um gotejamento nela diário, também não vai ser um grande problema. O que ela não pode é encharcar. Ela não pode ficar encharcada. Uma outra representante de Alocasia que eu tenho aqui, que eu gosto muito, é a Regal Shield. A Regal Shield, que é essa história de tradução literal, o escudo real, é uma Alocasia que vai super bem em vaso, né, como dá para ver aqui, e ela tem essa folhona mais escura, mais densa. Ela parece um escudo, né? Realmente um escudo real. E aí, dá para ver bem aqui, ela está num vasão, tá dando filhote aqui, né, via rizoma adoidado, tá feliz, tá forte, planta saudável num vaso. Então, mais uma planta que você pode ter dentro de casa, fora de casa, com sol da manhã, embaixo de uma sibipiruna, como você quiser. Mas recomendo tê-la em casa, no seu apartamento, aonde for. Vamos lá, tem mais coisa. Outra planta que me deixa muito feliz é o Philodendron liname. Nem todo Philodendron é uma epífita, essa aqui é uma planta terrestre. O Philodendron liname, ele tem essas folhas, primeiro, lindas, meio, né, cartácea, né, dá para ouvir, não é exatamente cartácea, mas é linda, com este pecíolo diferenciado, e quando ela nasce, dá para ver aqui, que ela nasce super vermelha, né, com o verso super vermelho, e ele vai alterando a cor da planta à medida que ela vai crescendo. Então ela nasce vermelha e se torna verdona. Mas só o pecíolo em si e essa folha verde grande, bonita, já dizem muito dessa planta. Philodendron liname, gosto muito. Ela já é mais de coleção, para quem está buscando algo diferente, um pouco mais caro. O Philodendron liname é uma das opções. Bom, aqui na companhia do meu lindinho Chris Martin hiperarteiro, temos uma Xanthosoma. Essa Xanthosoma aqui, que é popularmente conhecida como taioba, é uma Xanthosoma violaceum, né? Dá para ver pela cor do caule, né? Dos pecíolos, como ela é diferente. É uma planta linda, fácil cultivo. Vão ter outras aqui que vocês vão ver que estão em vaso. Dá para ter dentro de casa, ela vai bem em meia sombra, vai bem no sol, ela é super versátil, tá? Então é uma planta que eu recomendo. Ela está fora do vaso aqui, mas ela é uma planta que desenvolveu tudo isso aqui, todo esse emaranhado aqui de coisas, dentro de um vaso. Então, que o vaso quebrou, tá, gente? É um outro problema. Mas a planta, ela é robusta, bonita,
ornamental e barata. Fácil de encontrar no Mercado Livre, em outros lugares, ela já é uma planta mais popular, vale a pena. Eu mato a cobra e mostro o pau. Olha aqui, uma outra Violáceo, Xanthosoma, no vaso, indo bem e feliz. Outra planta fácil, que é desejo de muita gente, é o nosso querido Paraíso Verde, com essa variegação meio marmorata aqui, linda. Só que ela não é uma planta simples de conseguir essa variegação, tá, gente? Se a gente olhar as folhas que estão aqui embaixo, por exemplo, né, elas estão mais verde escuras. À medida que a gente foi subindo aqui, ela foi começando uma variegação. Aí veio essa, aí veio essa, aí veio essa, que já começou a perder de novo. E essa aqui que está se abrindo, né, acabou de sair do catáfilo aqui, quase nada variegada. Eu gosto dessa planta porque ela tem uma folha bonita. Por que isso acontece? Primeiro, porque o Paraíso Verde precisa, 1, alta umidade, 2, altíssima luminosidade, para não dizer sol pleno. Essa variegação só chegou nessas folhas quando o sol do verão estava a pino aqui. Então eu digo, não pode ter o Paraíso Verde em um lugar que você não tenha altíssima luminosidade, preferencialmente sol. Então se você estiver na sua casa, num tutor como esse, e se você quiser aprender a fazer tutor, o link está aqui embaixo, tem um tutorial de tutores. Legal a redundância, né? Mas vai ficar assim mesmo. E aí você tem a necessidade de colocar ela perto de uma janela que pegue sol, tá? Ela vai ficar aqui porque eu quero que ela suba essa parede, então ela vai variegar metade do ano, na outra metade não variega e tá tudo certo. E olha, quando eu falo altíssima luminosidade, eu tô falando flertando ali com o sol, no nosso caso aqui, sol pleno. Quando você tem uma janela que bate um sol super forte, ela tá realmente muito próxima, o sol passa aqui raspando, é essa altíssima luminosidade. Quando eu falo, vamos dizer, por exemplo, em lux, estamos falando aí de 30 mil lux. Se falar de foot candle, né, o FC, estamos falando aí de 3.000 FC, 2.500 FC. Então, se você vai ter uma luz artificial na sua casa para fazer ela variegar, muito forte, muito próxima. Não tão próxima a ponto de queimar a pobrezinha da folha, tá? Mas próxima, tá bom? Outra planta profícua é o Philodendron Jerry Horn, que tem esse aspecto aqui meio alongado, meio Bernardo Pazzi, meio Joep, tô zoando obviamente, mas o Jerry Horn é uma planta já barateada, já está mais barata no mercado. Barata quanto? Uma mudinha pequena deve estar aí uns R$50, 70, pode até achar por menos. É uma planta muito fácil, ela vai bem no sol, vai bem na sombra, meia sombra. Veja aqui, ó, ela aderiu aqui à parede, né? Essas raízes todas aqui são do Jerry Horn, que tiveram uma ascendência clara aqui via tutor. Então, o tutor realmente foi essencial para essa planta, como é para todos as epífitas, né? Sobretudo Philodendron, e aderiu, e a ideia é que ela siga subindo nesse muro junto com essa falsavinha. Outra planta que é também bastante interessante, que tem esse aspecto alongado, uma planta fácil, brasileiríssima também, é o Philodendron atabapoense. Olha aqui, é uma outra planta de desenvolvimento fácil, relativamente rápido, não é tão rápido quanto o Jerry Horn, mas é uma planta que é um Philodendron bastante interessante. Os gringos amam a atabapoense, né? Lá fora a gente vê muito perfil falando de Philodendron atabapoense. É uma planta fácil, gostosa de se ter, tem essa forma alongada, como o próprio Jerry Horn, como o próprio Philodendron Bernardo Pazzi, mas a um preço muito mais convidativo, muito mais legal e apetitoso. Ó, ouro preto. Gostamos muito de Melanocrysum. Para muitos, o Melanocrysum é um desafio. Aqui em casa, o Melanocrysum ele é um deleite.
Tutor sempre irrigado, como eu falo, tem que irrigar o tutor. E planta muito bem tutorada, né? Agarrando no tutor que recebe a irrigação direta nele, tá certo? Aqui ele fica no tempo, na chuva, no sol, não tem grande mistério, mas é o nosso cultivo. O seu cultivo pode ser um pouco diferente, mas ele vai bem dentro de casa, tá, gente? Ele vai bem dentro de casa. Outra planta. Outra planta simples, fácil, hoje em dia mais barata. Quando eu falo barata, tá, gente? Estou falando aqui talvez de uns 50 reais, 80 reais, depende da muda. E depende de onde você mora no Brasil por conta de frete, tá? Mas 80 reais, 50, Philodendron gloriosum. Ele tem uma característica terrestre, né? Ele é uma planta que tem essa característica do rizoma ir buscando, as raízes buscando o solo. Ele vai se rastejando, né? Em inglês chama-se crawler, vai se rastejando e vai buscando o caminho. Eu gosto de colocar ela em vaso desse jeito porque você vê, ela vai buscando outro caminho. Então fica uma coisa meio ornamental aqui, fica interessante isso. Então quando você plantar em vaso, você pode plantar num vaso tipo jardineira, né? Um vaso comprido e ela vai obedecendo o sentido do vaso, ou se for num vaso redondo como esse, geralmente eu gosto de plantar mais bordeando esse vaso para que o rizoma vai buscando outros caminhos, tá bom? Aqui só uma outra alocasia, a alocasia macrorhizo variegata, né? Olha só, lindinha. Tá aqui meio jogada, viu, gente? Não tá com aquele cuidado olímpico. Bom, estou aqui na interna, né, no estúdio do Jardim Onírico, como vocês conhecem de outros vídeos. Várias plantas aqui, vocês sabem que eu fiz essa iluminação artificial, né, com luz de LED, então por conta disso tem um azulado aqui de um dos meus equipamentos. Mas eu vim falar aqui do Philodendron ederaceum micans, né, ou mais popularmente conhecido como Philodendron micans, que é uma planta que está aqui como pendente. Fica super interessante, dá esse aspecto tropical, é uma planta versátil, fácil, hoje em dia barata, você encontra em qualquer lugar, Mercado Livre, Gardens até acho que já está tendo. É uma planta fácil. Bom, outra planta que está querendo se amostrar aqui é esse Piprinemnum, que está vindo lá de cima, né, para ver que super pendente, aqui está com, diria, 1,80 m, quase 2 metros de já pendente aqui, que é uma planta que também dá esse aspecto tropical, fácil cultivo, não pega praga, é maravilhosa. E eu não vou deixar de chamar a atenção para os meus Platycerium cultivados indoor. Mas nem todo mundo precisa ter essa luz não, tá, gente? Essa luz ela tá aqui porque realmente aqui é um lugar meio escuro essa época do ano. O sol tá muito diagonal, nem o telhado de vidro ali tá ajudando suficientemente. Então, como eu quero que essas plantas se desenvolvam na sua potência, uma ajudinha. E tem esse episódio sobre iluminação aqui embaixo. Bom, e outra opção campeã de audiência, que eu sei que vocês gostam, eu amo, tá aqui. Philodendron verrucosum. Olha só, folhas lindas, grandes. Esse aqui estava lá naquele quarto borogodó que vocês conhecem. É um quartinho que tinha uma iluminação artificial de LED, uma irrigação sempre no tutor. Ela foi crescendo, bateu no teto e está indo. Só que eu transplantei para cá, já faz aí 1 mês e meio, 2. Está plantado aqui no chão. E ela está se desenvolvendo super bem. A ideia é que ela suba esse paredão aqui. Já tem catáfilo novo, forte vindo aqui. Então essa é uma planta que vale a pena ter fora de casa, no chão, no vaso. Não tem contraindicação. Ela vai bem com luminosidade alta, meia sombra, mas também vai bem no sol. Aqui bate um solzinho da manhã, esperto, e ela gosta. Valeu a dica, né? E bom, como eu disse, o Philodendron verrucosum vai super bem no vaso. Esse aqui tá um tempo aqui, ele pega um sol da manhã, pega o sol da tarde, ele tá um pouco mais no estresse hídrico e dá para ver que as folhas não estão tão bem desenvolvidas quanto o outro verrucosum que vocês acabaram de ver. Mas vale a pena dar uma olhada nesse que tá aqui no vaso, claramente saudável, vai bem e tá feliz. Viu? Dá para ter o verrucosum em vaso também. Bom,
uma tradicionalíssima, amada pelo Brasil inteiro, costela de Adão. Costela de Adão, que é a Monstera deliciosa, é uma planta de fácil cultivo também. Aqui está dentro de casa, aqui bate um solzinho da manhã, é mequetrefe, tá? Não pega esse sol todo. Mas interessante de ver, por exemplo, está tutorada, já aderiu o tutor, está subindo, já está mais alta que eu, claramente. Olha só, por conta da luminosidade ter mudado no inverno, o entrenós dela, né, que o entrenós é essa distância entre uma folha e outra, nos nós, nos nodais aqui, né? Aqui temos 18 centímetros mais ou menos, mas olha aqui, saiu esse, e já na sequência está saindo essa nova folha, que vai ficar maior do que essa. Só que o entrenó aqui já ficou mais curto. Por quê? Luminosidade. Então a gente tem que olhar para a planta, ver o que ela responde, mas olha, Monstera também é um campeão de audiência, vai bem dentro de casa, tropicalíssima, maravilhosa, símbolo do Brasil. E como eu não sou da teoria, sou da prática, eu mato a cobra e mostro o pau. Olha aqui, esse Philodendron glorioso, White Veins, cultivado dentro de casa, numa janela face sul, indo super bem aqui. Ele tá folha nova, ó, dentro do catáfilo, se desenvolvendo, indo super bem. E olha, tá aqui dentro de casa. Não tem mistério. Eu mostro, eu não só falo. Ó, claramente eu tô no meu banheiro. E quem é que diz que não dá para ter chifre de veado, Platycerium, no banheiro? Dá sim. É super fácil, uma planta... Começa daqui, por exemplo, que é o Platycerium bifurcatum, super flexível, com baixa luminosidade, né, uma meia sombra, ou no sol pleno, esturricando lá, ela vai bem. É uma planta fácil para até quem mata cactos. É uma planta linda, olha só. Ela está aqui e olha onde está a janela. Então, super indicado de ter dentro de casa também. Viva o Platycerium! Bom, e agora para finalizar, a Colocasia esculenta Black Coral. Só para representar o mundo das Colocasia, a Colocasia é uma planta que agora no inverno ela dá uma travada, ela diminui um pouco de tamanho, mas ela é uma planta profícua, que gosta muito de água, é uma planta hiper fácil de cultivar, não tem frescura, então você não tem como errar. Água todo dia, não tem como errar. Igual o cacto, você vou deixar uma vez por ano uma aguinha lá para ela. Todo dia água, coloca a mamadeira dela, tá tudo certo. Bom, aqui eu tenho a Colocasia esculenta, que é a mãe dessa planta aqui, que é um híbrido, né? Então a esculenta, ela já tem essa coisa mais fosca, bonita, diferente dessa Black Coral aqui, que é mais brilhosa, né? Mais bonitona nesse sentido de quem gosta de brilho. Então tem gosto para tudo. Colocasia, no geral, vai bem dentro de casa, vai bem no sol, vai bem na meia sombra, tá tudo certo. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, um pouco desse mundo de tropicais aqui, de plantas tropicais. O Fred ali acabando de fazer um xixi gostoso e tá querendo cobrir o xixi com as plantas, tá bom? Tá ótimo, viu, Fred? Muito obrigado pela presença, pode sair para a esquerda. Se foi útil, se foi agradável, deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, muito me honra. E até a próxima. Tchau!